Em tempos de polarização, o debate sobre narrativas e posicionamentos de esquerda e direita nunca foi tão atual. Com a proximidade das eleições presidenciais de 2026, então, esse debate tende a ficar ainda mais quente. E para fazer a análise desse assunto, nós convidamos aqui o editor adjunto de política da Folha de Pernambuco, Carlos André. Tudo bom, Carlos? Tudo bem, Carol. E para aprofundar ainda mais essa conversa, temos também o ex-secretário e ex-presidente da Fundagem, Luiz Otávio Cavalcante. Tudo bom, professor? Boa tarde. Professor, a gente vive tempos aí de polarização política intensa, né? E como é que esquerda e direita estão se posicionando dentro desse debate político diante da proximidade das eleições? Boa tarde. Eu penso que essa fixação em conceitos de direita e esquerda é uma fixação ultrapassada. Eu acho que nós avançamos muito do ponto de vista das políticas públicas, avançamos muito do ponto de vista da institucionalidade. E quando a gente olha, por exemplo, para os países da Europa Ocidental, a gente verifica que os padrões são convergentes. As políticas são as mesmas. Por quê? Porque as necessidades da população são iguais. Todo mundo quer educação, boa educação. Todo mundo quer um bom serviço de saúde. Todo mundo quer segurança. Todo mundo quer espaços de lazer. Todo mundo quer uma qualidade de vida melhor. Não há direita que não diga isso, não há esquerda que não diga isso. De modo que eu penso que essa moldura, que é uma moldura universal, ela ganha, no caso do Brasil, algumas cores tropicais, digamos, no sentido de que nós estamos, nesse momento, numa espécie de deserto. Deserto de ideias, deserto de homens, deserto de líderes, deserto de boas causas. Nós passamos um tempo enorme, não é? Gastando tempo de televisão, tinta de jornal, no sentido de discutir emenda secreta. É muita pobreza de espírito e muita falta de espírito público. Então, essa colocação em termos políticos e eleitorais tem que ser feita de outra forma. Vai ter que mudar. E quem mudar primeiro vai ganhar a eleição. Luiz, é uma necessidade da pós-modernidade a gente sempre conceituar e, digamos, compartimentalizar as coisas. Nesse sentido, como o senhor dividiria a direita brasileira hoje? É um bloco homogêneo ou é um bloco mais disperso ou um bloco de direita mesmo com insights, digamos, de extrema-direita? A direita no Brasil, ela foi uma no Império. No Império, ela representou uma classe homogênea, oligárquica, e com a República, ela avançou num sentido mais moderno. Por exemplo, na República Velha, de 1889 a 1930, a gente teve a política dos governadores e a política dos estados. Café com leite. São Paulo, Minas. E também aí a direita funcionou. Depois veio o quê? Depois veio a Revolução de 30 e com a Revolução de 30, o getulismo. Dentro do getulismo, a gente teve o autogolpe de 1937, o Estado Novo, que foi um autogolpe dentro do golpe, que foi até 1945. E os mesmos militares que entronizaram Getúlio em 1930, botaram Getúlio para fora do catete em 1945. E o suporte à ditadura getulista veio de onde? Da direita. Em 1945, nós tivemos dois partidos de classe média da direita,
dando apoio à redemocratização. Que partidos foram esses? O Partido Social Democrático, de Ulisses Guimarães, Tancredo Neves e Agamenon Magalhães. E a União Democrática Nacional, a UDN, de Carlos Lacerda, Magalhães Pinto e Cid Sampaio. Esses dois partidos, eles formaram o esteio da redemocratização de 45. Nos anos 50, preparando-se para a eleição, Getúlio observou que havia um fenômeno social por trás da industrialização. Havia uma movimentação social por trás do processo industrial. Que movimentação era essa? O surgimento de uma classe operária no Brasil. Foi para responder a essa nova configuração social do operariado que Getúlio criou quem? O quê? O PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Então, a partir daí, a gente tinha dois partidos de classe média de direita, o PSD, que era a classe média rural, e a UDN, que era a classe média urbana. Mas, à esquerda, a gente teve o PTB, criado por Getúlio. O tempo passa. E em 1980, já dentro de uma iniciativa, de um contexto de abertura, de uma transição que o general Geisel e o general Golbery chamavam de transição segura, lenta e gradual, em 1980, Lula funda o PT. Em 1982, Mário Covas, José Richa, e Gílio Ferreira Lima, Pimenta da Veiga, fundam o PSDB. E aí, eu chamo a atenção para o seguinte. A gente teve, durante todo esse tempo, durante o Império, uma direita oligárquica, na República, uma direita com vários matizes. Ela foi uma direita democrática, ela foi uma direita da ditadura, ela foi uma direita que vestiu várias roupas, mas que sempre permaneceu no poder. Quer dizer, no Brasil, a direita ela não é programática, ela é pragmática. Essa é a direita no Brasil. Agora, quando nós chegamos, mais recentemente, a 2016, com a eleição de Jair Bolsonaro, a direita toma outro rumo. Porque a direita no Brasil, ela sempre mais ou menos programática, mais ou menos pragmática, mas ela sempre teve um certo padrão de fronteira, um padrão de limites. Que limites eram esses? A Constituição. E com Bolsonaro, esses limites desapareceram. Ele fazia um discurso pregando claramente a desconstitucionalização do país. Quando ele dizia que queria trabalhar nas 4 linhas, na verdade ele estava pregando o desfazimento das 4 linhas. Isso era perfeitamente claro. Então, nesse momento, surge a ultradireita. Um fenômeno novo, em que o personalismo de um ex-capitão do Exército, que foi expulso do Exército, e que no plenário da Câmara dos Deputados, como parlamentar, foi capaz de dar um voto e, ao dar esse voto, anunciar a defesa do nome de um indicado torturador. Então, uma direita fora da série histórica dos partidos brasileiros. Carlos perguntou sobre a direita e eu queria ver um pouco a questão do posicionamento da esquerda também.
Porque a gente viu a esquerda nos últimos, na verdade, 16 anos, ali entre 2003 até o impeachment de Dilma, ali em 2016, dominar o cenário político, né? E agora, essa esquerda se vê confrontada por uma direita mais fortalecida. E o que se fala bastante é que a esquerda, que cresceu dialogando com os sindicatos, com os movimentos sociais, agora se vê um pouco mais encurralada com o enfraquecimento desses movimentos e desses sindicatos. O senhor vê uma esquerda mais analógica e uma direita mais avançada nesse universo digital, do ponto de vista da comunicação? A direita é digital e a esquerda é analógica. Claramente no Brasil, esse é o cenário do duelo político. Agora, no caso da esquerda, a gente tem uma história mais curta, porque é uma esquerda que nasce, na verdade, forte com o PT de Lula, e que durante os 2 primeiros mandatos de Lula foi realmente uma esquerda que mudou o país. Mudou o país ideologicamente, mudou o país socialmente, estabeleceu padrões de política social de redistribuição de renda muito forte. O discurso era um discurso que foi enriquecido. Agora, o que nós observamos hoje é que há 2 problemas sérios na esquerda brasileira. E esses problemas estão aonde? Estão no principal núcleo dessa esquerda, que é o PT. Quais são os 2 problemas? É um impasse biológico e um impasse da modernidade. O impasse biológico é que Lula não tem os 70 anos que tinha no primeiro e no segundo mandatos. A impressão que me passa é que nós estamos no século XXI, nós estamos em 2025, uma mudança na tecnologia, nos costumes, no pensamento social, uma evolução na juventude. E o PT ficou no século XX. É como se o tempo andasse e o PT parasse no tempo. Lula parou no tempo. O Lula 3 não tem um programa novo, a não ser o pé de meia que encrencou no meio do caminho. O Lula não inova no discurso. Ele não tem uma face moderna para apresentar ao país. Do ponto de vista da modernidade, o que eu observo na esquerda brasileira e dentro da esquerda no PT é o medo de experimentar o novo. Tanto que eles sempre esperam o gesto e a palavra do pai Lula. Lula é uma espécie de pater familias. E que é por isso que não há um processo de renovação de quadros no PT. Nós não temos nenhuma liderança, a não ser Lula. Isso é muito ruim. Por quê? Porque não há oxigenação das ideias, dos conceitos. Não há o sentido de coletivo. Não há o sentido de contribuição, o sentido participativo. Mas espera-se sempre a palavra do César. Então, eu acho que esse segundo problema, ele é muito sério. Porque o Brasil sempre teve quadros ricos na política. Nós sempre saímos das crises pelas organizações partidárias e nelas as grandes lideranças. Se a gente for para a crise de 54, a gente vê surgir a figura no PSD de Juscelino Kubitschek,
que inventou o Brasil moderno. Se a gente olha para a redemocratização em 85, dentro do PP de Tancredo Neves, não o PP de Ciro Nogueira, mas a gente encontra em Dr. Tancredo o nome e a via da solução política para o país, dentro de uma feição partidária, orgânica. E assim sucessivamente. Nós tivemos no Império uma figura notável que foi José Bonifácio, que desempenhou o mesmo papel. O papel de Tancredo na República foi o papel de José Bonifácio no Império. Estruturas fortes partidárias e lideranças fortes afirmativas, corajosas. E com um conceito moral. Que dá credibilidade à política, que dá credibilidade aos políticos. Nós estamos sentindo falta, nós brasileiros, estamos sentindo falta de um conceito moral na política. Não é possível se fazer política com orçamento secreto. E agora nós temos uma novidade. Um presidente da Câmara dos Deputados, um jovem de 32 anos, dizendo que não viu a tentativa de golpe. Eu ia perguntar isso. Em 2023. Então, minha gente, dá um óculos novo para o Mota. Dá uns óculos novos para o Mota. Ele está enxergando mal. Ele não está vendo o que o Brasil todo viu e vê. Ainda quanto ao Mota, pegando esse gancho aí, era um candidato a presidente que tinha um apoio de Lula e de Bolsonaro. Até quando o senhor acha que ele vai conseguir agradar os dois lados? É uma pessoa que recorreu muito a Ulisses no discurso dele, encerrou o discurso usando a expressão "ainda estamos aqui", que é fortíssima, e agora tem essa atitude de dizer que os atos golpistas, considerados golpistas no 8 de janeiro, não foram atos golpistas, que uma senhorinha que passava por lá não pode levar 17 anos de prisão. Como é que o senhor vê essa posição dele? Será que ele consegue, durante muito tempo, agradar os dois lados, a direita e a esquerda, que o apoiaram? Ninguém consegue agradar a dois senhores ao mesmo tempo. No momento em que ele afirma isso, ele desagrada aos dois. Aliás, essa é uma lição que está em Maquiavel. Não é nada contemporâneo. É no Príncipe de Maquiavel. De modo que é pouco produtivo politicamente, é pouco sábio. E no momento em que um presidente da Câmara eleito, com a maioria que ele foi eleito, precisa recorrer a Ulisses Guimarães, repetindo um gesto que ninguém deveria subtrair, porque é de Ulisses. E, por outro lado, recorrer à cinematografia brasileira em relação a um episódio que está guardado na alma do brasileiro, não precisa ir para as tribunas parlamentares. Basta que vá para a cinematografia de Walter Salles. No momento em que o presidente da Câmara se socorre de Ulisses Guimarães e de Walter Salles, ele está mostrando uma baixa densidade política do ponto de vista do seu discurso. Era muito melhor que ele buscasse, no seu dicionário político, no seu vocabulário político, os recursos de retórica e de persuasão que ele deve ter como presidente da Câmara. No começo da nossa conversa, professor, o senhor citava que as demandas da sociedade, elas são as mesmas, né? Enfim, saúde, educação, segurança, essa questão dos direitos básicos.
Mas, ao mesmo tempo, a gente nunca viveu uma sociedade tão polarizada, tão divisiva e que vê mais as diferenças do que as semelhanças que cada grupo político tem, né, entre si. O que é que o senhor vê como forma de conciliar aí esses dois Brasis que parecem que são inconciliáveis? Exatamente, Carlos. O Brasil, ele tem uma unidade clara. O Brasil tem uma unidade cultural. Os símbolos brasileiros de unidade estão aí, à vista de todos. O que não está unido é a política. A política é que está desunindo o Brasil. É preciso que se chame atenção para esse fato. Sociologicamente, nós estamos unidos. Nós estamos unidos na economia, excluído o discurso de Lula contra o Banco Central. Mas fora isso, nós todos estamos trabalhando, as pessoas estão trabalhando, estão produzindo, pagando imposto, pagando o salário dos funcionários. Nós estamos todos unidos em relação a certos valores básicos, que sempre foram valores brasileiros. Quem está desunindo é a política. Então, é preciso que a política, ela tome consciência, vista a roupa da lucidez, invista naquilo que o brasileiro, na verdade, quer e deseja, que é o diálogo, o discurso limpo, o discurso aberto, franco, sincero, sobretudo sincero. O exercício do cinismo, e aqui eu estou falando do cinismo dentro da filosofia política. O exercício do cinismo não ajuda ninguém. Nós precisamos de sinceridade política. Nós precisamos de coragem política. E nós precisamos de uma nova política. É a nova política que vai redescobrir uma coisa que existe no subsolo da alma brasileira, que é a unidade. Essa nunca desapareceu. Luiz, na semana passada teve um relatório sigiloso da Polícia Federal que mostrou que 3 deputados federais estavam vendendo emendas parlamentares. O senhor acha que, sim, antes disso, teve a cassação de Carla Zambelli. O senhor acha que episódios como esse, de alguma forma, eles arranham a imagem da direita no Brasil? No século XIII, os barões feudais, eles foram ao rei da Inglaterra e disseram o seguinte: Vossa Alteza pode continuar a cobrar imposto, mas deve nos dizer onde é que está gastando o nosso dinheiro. Ora, isso tem quase um milênio. Como é que nós vamos conviver agora no Brasil com as emendas secretas? Aqui não me surpreende nada a existência dos desacertos, das falhas, dos descaminhos de recursos públicos orçamentários via emendas secretas. A mim não me surpreende. E o desgaste, na verdade, ele não vai se cingir à direita. Ele é um desgaste que é uma nódoa para a política como um todo. E é isso, e é para isso que os dirigentes do Legislativo devem atentar. É que os prejuízos, os malefícios, as imperfeições, as falhas que ocorrem no parlamento, elas não vão ficar limitadas a um lado ou a outro lado. Mas, na verdade, é o sistema político, é o poder político. E é essa decisão, é essa coragem, é essa ousadia, é essa audácia, a audácia da lucidez, a audácia da sinceridade, a audácia da decência. Como é que o senhor analisa a postura de Flávio Dino
quando existe publicização e transparência nessas emendas parlamentares e vai atrás disso com os parlamentares. O ministro Flávio Dino, ele foi deputado, ele foi governador, ele foi ministro, e agora ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele tem, portanto, um percurso institucional que passa pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário. E mais do que isso, passa pela Federação, porque ele foi do Estado e foi da União. E agora é do Supremo. De modo que ele está, me parece, com uma vivência, uma experiência grande para acertar mais e errar menos. Eu penso que a condução que ele tem dado a este assunto é exatamente o que o eleitor brasileiro, a população brasileira espera de um poder judiciário autônomo e independente. Para além das mudanças no próprio sistema político, a gente vê uma sociedade também bastante mudada. A gente vê, por exemplo, a ascensão aí dos evangélicos, da igreja, da influência da igreja na sociedade. E a gente pode ver também o fortalecimento de um discurso mais empreendedor na sociedade, que tende a se conectar mais com o discurso da direita, né? Um discurso mais liberal. Até que ponto essas mudanças na sociedade brasileira elas refletem na política e no discurso político? Já estão refletindo. O apoio quase unânime que o PT tinha no Nordeste está desaparecendo. Por quê? Porque a economia mudou. As pessoas não querem mais apenas ter o Estado como o pai protetor. As pessoas querem empreender. Isso não é só resultado de um pensamento religioso que vem dos evangélicos, e é muito bom que assim seja. É porque o mundo está mudando. E o papel do Estado, ele tem que ser revisado, e ao ser revisado, as pessoas estão assumindo novas posturas diante do Estado. E é por isso que a conversa de Lula com os motoristas de Uber não deu certo. Porque Lula foi conversar com os motoristas de Uber com o mesmo discurso de 1980 de porta de fábrica. E só que agora não existe mais porta de fábrica como espaço político majoritário. Por quê? Porque o setor preponderante da economia não é mais o industrial como em 1980. Hoje, 2/3 do PIB dos países desenvolvidos, inclusive do Brasil, é do setor de serviços. E o setor de serviços está rarefeito, está distribuído. Então, também aí, Lula não compreendeu o fenômeno contemporâneo, o fenômeno da política moderna. É por isso que essa realidade vai vestir a política, e a política vai ter, como sempre, que se dobrar àquilo que é o real. Bom, a conversa tá boa, a bebida tá quente ainda, o cafezinho, né, depois dessa meia hora, mas eu vou precisar encerrar aqui mais essa edição do programa, agradecendo a participação de Carlos André. Bem-vindo, Carlos, obrigado, e volte sempre, viu? Volto. E também ao professor Luiz Otávio, muito obrigada pelas palavras e por todo o aprendizado, professor. Muito obrigado. E para você, até a próxima.